Olá, sejam muito bem-vindos ao Imperfeitamente, o podcast mais interessante deste país. Sou Mariana Nório, anfitriã desse podcast, juntamente com a Daniele Santana. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E hoje, como sempre, teremos uma novidade em relação à nossa série dos Passos de Cristo na Neurociência. Nossa, hoje o tema tá assim, avassalador. Tô super animada para poder compartilhar com vocês, mas antes de tudo, comenta, compartilha, curta, manda para todo mundo assistir, porque o tema realmente tá assim, sensacional. Bom, nós vamos falar hoje sobre um versículo que diz: Vinde a mim, o que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Não, na hora que ela falou, eu falei assim, é pra mim, viu, gente? É pra mim purinha hoje. Quem tá assim? Quem tá assim? Antes da gente falar exatamente do versículo, eu preciso fazer algumas colocações aqui, né? Primeiro, é sobre o que Cristo veio falar para nós. Ele ficou 3 anos apenas, né? Dos 30 aos 33. Desses 3 anos, possivelmente 1 ano e meio viajando, né? Porque para ele ir ali em Araguari, que seja, que é muito próximo aqui de Uberlândia, era a pé, né? Então, o que ele veio falar não é algo metafórico, né? Não é algo poético. Ele veio trazer algo muito importante. Ele se preparou para estar aqui. Então, as palavras que ele deixou são de extrema importância para a salvação da nossa alma. Né? Assim que eu entendo a salvação. Então, quando ele diz que quem está com ele, né, o fardo é leve, isso não é uma metáfora. Uau. Isso precisa ser verdade. Certo? E quem fez esse estudo foi a Anete Guimarães, que eu gosto bastante. Citei a Anete no vídeo passado, vou colocar aqui novamente para vocês, né, na descrição. Mas ela que fez esse estudo quando pediram para que ela provasse qualquer coisa relacionada a Cristo. Né? Desafiaram a Anete para provar que se era verdade ou não as falas de Cristo, e ela teve essa brilhante ideia e realmente comprovou. Né? Então, quando a gente pensa em fardo, nós estamos pensando em dor, seja física ou não, né? Embora tenha a mesma relação, que nós já falamos sobre isso no podcast sobre a psicossomática. Mas quando eu falo que o fardo é leve, as pessoas pensam que simplesmente é metafórico o sentido de fardo ser algo pesado, ser a cruz que você carrega. Sim, primeira coisa que vem na cabeça. Mas nós podemos explicar isso também no nosso corpo, que fica inclusive mais fácil da gente entender. Uau. Né? Bom, então vamos para explicar. Papel e caneta na mão, tô aqui com a minha também, já, para vocês escreverem, anotarem. O que é dor? Vamos entender primeiro o que é dor. Sim. Né? A dor, ela é um sinal fisiológico, então ela não é doença. Porque doença é patologia, uma patologia seria uma doença. Ela é um sinal fisiológico. É uma injúria celular. É um sinal. É um sinal. Então, se está doendo, é porque você ainda está vivo, está que ainda tem como resgatar alguma coisa ali. Né? E se dá pelo reflexo da retirada. Então, se eu coloco a mão em algo quente, eu não falo, minha mão está queimando. Você tira, dói e tira. Você coloca e rapidamente você vai tirar. Chega a ser uma proteção. Sim, a dor, né? dor te protege. Ela está te protegendo. Né? Sim. Inclusive, existe uma síndrome que a criança não sente dor e é complicado, porque ela não tem como, né, se expressar, porque não sente. Então, a dor é um sinal fisiológico, é para sua proteção. A dor acontece para te proteger de algo pior. Para você ir lá, olha, tá doendo, então tem células morrendo. Deixa eu tomar uma providência aqui, né? Mas algumas pessoas sentem mais dor e outras pessoas sentem menos dor. Isso acontece pelo local no nosso cérebro, no sistema analgésico central. Existe um portão de controle da dor. Quando esse portão está bem aberto, a dor é maior. Então, quanto mais aberto é esse portão, quanto mais ele se abre, mais dor você sente. Quanto mais esse portão se fecha,
menos dor você sente. Então, se a pessoa, ela vai sentir dor, por exemplo, eu ganhei um beliscão. Eu vou sentir um nível de dor, você vai sentir outro nível de dor. A dor é diferente. Então, cada pessoa, esse portão, no caso, tá aberto diferente. Tanto a dor física quanto não. Então, você perde alguém, você vai conseguir administrar essa dor de uma forma e outra pessoa de outra forma. Sim. Tá? Mas por que a dor, então, é diferente nas pessoas? Por causa da localização desse portão de controle. Que é diferente também? Em cada pessoa? Esse portão de controle, ele fica no nosso arqueocórtex. Gente, paciência é uma virtude, vocês vão ter que esperar, porque eu preciso explicar algumas coisas para a gente poder entender o que eu quero falar mas é a parte versículo, mais tá? interessante, porque é uma construção, né? Vai construindo pra gente entender, porque também não ia adiantar. Exato. Então, eu disse que dor é um sinal fisiológico, é um sinal de vida, né? Tem vida ali ainda. As células estão morrendo, mas ainda tem vida, senão não sentiria dor. Certo? Essa dor ela é aumentada ou não devido a esse portão de controle. Aberto, a dor é muito aumentada. Fechado, eu vou sentir menos dor. Tá? Certo. Só que esse portão de controle fica no meu arqueocórtex. O que é arqueocórtex? Neocórtex e arqueocórtex. Neocórtex é o meu cérebro novo e arqueocórtex é o meu cérebro antigo. Um animal não tem neocórtex. Quem tem neocórtex somos nós. Porque no neocórtex está artes, poesia, música, caridade. O animal não tem isso. Não, é só instinto. O animal não vai pensar na vida, né? Ele não vai ter inteligência espiritual. Qual é o sentido da vida? Né? E isso pertence ao nosso no nosso neocórtex, desculpa. Entende? E no nosso neocórtex estão os sentimentos que são primários, que a gente ainda precisa lapidar, como medo, raiva. Então, muita gente fala, nossa, você agiu como um animal, literalmente. Porque o animal age assim, porque ele tem arqueocórtex, ele não tem o neocórtex. Ele não vai pensar, nossa, eu não devo agredir, porque isso pode acontecer algo pior, e ele não vai raciocinar isso aí. O animal não raciocina. O raciocínio é do ser humano. Raciocínio, não pensamento, né? Então, esse arqueocórtex, nele estão os nossos sentimentos mais primitivos. Certo? Instinto mesmo. Então, quando você age com medo, raiva, sem lapidar essa emoção, sem transformar o medo na coragem, mas você fica ali só naquela emoção pulsando baixo, quando você não melhora a sua questão moral, quando você não está lapidando a sua alma e o seu espírito, você está somente no arqueocórtex. Então, seu portão está completamente aberto. Então, a pessoa sofre mais. Muito mais. Muito mais. Madre Teresa tinha 80% da saúde debilitada. E ela subia morros e morros para poder ajudar as pessoas com um saco de arroz. Como? Né? Os mártires. Por que os mártires eles conseguiam, né? Porque eles tinham ali um objetivo. Eles tinham algo que estava alimentando um propósito. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Quais foram as últimas palavras de Cristo? Responde aí. As últimas palavras de Cristo. Porque se ele é importante, as últimas palavras de um homem são muito importantes. Então, imagina as últimas palavras de Cristo. Tô tentando lembrar, viu? Quais foram as últimas palavras de Cristo? Sempre que eu dou essa palestra, as pessoas falam que foi hoje estarás comigo no paraíso, né? Entregando a vida a Deus, mas Cristo ele fez algo que só ele fez. Ninguém mais fez, só Cristo. Só Cristo ressuscitou. Porque ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. Então, só Cristo ressuscitou. Então, ele voltou. Então, as últimas palavras dele foi depois que ele voltou. Quando ele subiu aos céus. Não foi na cruz. Não foi na cruz. Ele ressuscita. Ninguém mais ressuscitou. Somente Cristo ressuscitou. Então, as últimas palavras dele não foi na cruz. Foi quando ele sobe aos céus. Quando ele deixa o Espírito Santo e ele diz que ele estaria conosco para sempre. Foi as últimas palavras. Como que Cristo está conosco? Diante dos ensinamentos, diante do que ele deixou.
Porque quando eu sigo os passos de Cristo, eu estou alimentando o meu neocórtex. Ai, eu emociono. Eu também. Porque o que é seguir os passos de Cristo? É perdão, é É amar. benevolência, é amor. Esses sentimentos, eles estão no meu neocórtex. Neocórtex. É caridade, sabe? Caridade, sem contar que a caridade, ela te levanta uma ocitocina incrível. A ocitocina, gente, é o hormônio que a mulher libera, por exemplo, no parto. As pessoas falam que é o hormônio do amor. Não existe o hormônio do amor, tá? É porque é o hormônio que está ligado a toque, A né? proteção. A proteção a esse contato, né? Então, o que Cristo disse, a promessa dele é que ele estaria conosco. Então, os ensinamentos dele são ensinamentos vivos. Ele não veio aqui para falar poesia. Ele não ia gastar esse tempo para falar poesia. Ele veio aqui para falar coisas, pode ter sido de modo poético, mas foram verdades. Ele trouxe muito conhecimento para nós. A maneira com que ele veio ensinar foi de uma maneira fácil da gente entender, né? Só que mesmo assim a gente não entendeu nada. A gente não entende. Porque às vezes nós não olhamos para o ângulo que precisamos olhar, né? Então, quando ele deixa isso conosco, né? Se você andar com Cristo, se você seguir os passos de Cristo, se você for até Cristo, né? Vinde a mim, que o meu fardo é leve. Então, quando você vive uma vida em que você está se lapidando, se melhorando, em que você entende as suas emoções, o que de fato é um perdão, o que de fato é o amor, o que de fato é a verdade, qual é o sentido da minha vida, por que eu estou aqui? Isso é seguir os passos de Cristo. Perdoar. Então, no seu organismo, a dor é menor. Uau. No seu organismo, a dor é menor. Porque você você fechou esse portão de controle do arqueocórtex e você está alimentando o seu neocórtex. Porque nós estamos aqui, Mari, para nos lapidarmos e evoluirmos, né? Sim. Então, as minhas emoções primitivas, elas não são ruins, mas eu não posso pulsar nelas o tempo todo. Porque ela já é pesada. Porque ela é muito mais matéria. Então, medo é uma emoção pesada. Então, é um medo para 10 coragens. Porque aí que tem equilíbrio, não é 50-50. Nesse caso, o equilíbrio não é isso. Se o medo pesa 10 e a coragem pesa 1, então não é 50-50. Só que eu preciso desse medo aqui, que está no meu arqueocórtex, porque é através dele que eu vou melhorar, vou me lapidar, vou evoluir e vou, então, construir o ser humano que eu quero ser. Aí o neocórtex ele é desenvolvido também. Então, você vai lapidando as emoções, desenvolvendo as virtudes, aprendendo a amar, e o seu neocórtex vai... Você vai afinando o seu instrumento. Tem uma música que eu gosto muito que fala, né? De dentro para fora, de fora para dentro. Que a gente vai afinando o nosso instrumento. Porque o nosso corpo é o nosso instrumento evolutivo. Né? E cada vez que você limpa esse canal, o canal com você e com Deus, você vai se melhorando. Você começa a ficar mais intuitiva. Mais amorosa, eu acho. Mais amorosa, porque você está buscando lá na sua alma, não é na sua mente. A gente já explicou isso também, né? Você não está com aquela metacognição da mente, mas você está buscando lá na sua alma. Sabe? Você está ouvindo Deus, sentindo Deus. Então, quanto mais seu canal está limpo, quanto mais seu instrumento está afiado, quanto melhor a gente for. Quanto mais paciente, quanto mais amoroso, quanto mais caridoso. Que é o grande desafio de ser. A gente se melhorar todos os dias. E aí você pensa que o benefício, não, né? Vai ser só assim porque eu vou pro céu. Só pra... Não, você sente no corpo. Exatamente. Sente no corpo. Hoje a neurociência mais moderna traz algumas coisas comprovando de Cristo. Isso é muito lindo. Então, ele veio aqui, e gente, isso pra mim é a coisa mais incrível. Ele não veio aqui à toa, e nem só para te emocionar, não foi por isso. Ele veio aqui porque através daquilo que ele disse, você vive realmente melhor. Você vai desenhar a sua alma, você vai decorar a sua alma. Né? É um trabalho, né, de lapidação.
Se nós prestarmos atenção em tudo que Cristo trouxe, nós vamos perceber que a neurociência hoje vem comprovando. Imagina a gente viver num mundo onde todo mundo tem o neocórtex desenvolvido. Que todo mundo está disposto a viver como Cristo veio nos ensinar a viver. Sim. Não tem fome, não tem miséria, não tem guerra. Porque a condição moral Não tem estará muito traição, elevada. não tem dor, Não tem. não tem sofrimento. Isso é muito lindo. Por isso que quando ele fala que os 10 mandamentos se resumem a amar ao próximo como si mesmo, porque se existe o entendimento e a prática desse amor, né? Pronto. Só que para a gente entender esse amor, a gente tem que construir a nós primeiro, lapidarmos, né? Se amar, né? E Começar aí, por nós. de fato, eu vou olhar e falar, nossa, é isso. Porque essa atitude que você tem aqui, que a gente falou também no vídeo passado, nossa, uau! Isso aí tá gerando uma memória relacional, tá trazendo esse entendimento, tá alimentando a alma. Isso é alimento da alma, né? Por isso que Jesus é o pão da vida, porque ele é alimento, e isso é alimento para nossa alma. Então ele veio aqui, gente, trazer conhecimento. Ele veio aqui trazer a salvação que eu entendo, a maior salvação foi a de nos libertar de crenças, de nós mesmos, né? Libertar a nossa mente. Quando ele fala de principados, né? Inimigos e principados, a gente pode olhar também por uma questão de governança, né? De tudo que foi nos ensinado, né? Podemos olhar dessa forma. Não olhar para isso e culpar isso, não terceirizar, né? Mas entender que muita coisa a gente aprendeu porque foi pregado assim. E é uma obrigação nossa estar cada dia mais fazendo melhor, aprendendo e nos construindo, né? E não é um caminho fácil, né? De se melhorar e tudo. E quando a gente igual tem acesso a esse conhecimento, que a gente se propõe a ser pessoa melhor, a gente se questiona. Às vezes tem uma situação que acontece na nossa vida, você fica no impulso, né? Pelo menos só eu dei esses dias pra minha mãe, que ela tava nervosa. Você respira e fala, o que Jesus faria? Gente, se você faz essa pergunta, o que Jesus faria? Você desarma. Você não ataca. Às vezes você tá com raiva, porque você é humana, né? Você tá aqui na raiva, mas a sua atitude vai ser diferente. Se importar mais com o outro. E não é fácil, porque a gente é humano, a gente tá com raiva, a gente tá com ciúme, tá com medo, e às vezes você tem que tomar uma atitude contrária daquilo que você gostaria naquele momento. Mas é o desafio. E aí eu acho que vai chegando um ponto que não tem mais que escolher ser assim, vai ser assim natural, né? A memória relacional. Porque às vezes no começo você vai ter que forçar um pouquinho mesmo, né, gente? Se eu tô aqui com raiva, eu não vou agir na raiva aqui, não. Mas aí você força a ter uma atitude diferente, porque você quer desenvolver e ser uma pessoa melhor. Mas chega um ponto que acontece e você fala, não, tá tudo certo. Então, é assim mesmo que você foi se lapidando. Sim. Mas isso dá dor é muito interessante de pensar que se você se tornar uma pessoa melhor, você sente menos dor física. Física. É porque as pessoas separam dor física de dor emocional. E não existe separação, é uma unidade. Para você sentir uma dor física, precisa existir uma emoção ali, precisa existir um comando. Tá? Então, por exemplo, quando você sente raiva, todas as suas células sentem raiva. Todas as células sentem raiva. Por mais que alguns órgãos recebam mais, como por exemplo o fígado, talvez receba uma carga muito maior, mas todas as suas células sentem. Tá? Então, é importante nós entendermos que todo comando, ele vem do nosso cérebro, senão não existiria hipnose. Não teria como eu hipnotizar uma pessoa, a pessoa não sentir dor. Se não fosse um comando mental. Então, a dor que você tá sentindo aqui, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, é algo que... É físico, não deixa de ser físico, né? Nós estamos aqui vivendo uma experiência física, tá? A dor existe. Não, muitas pessoas falam, a dor não existe. Não é que ela não existe, tá? Você tem sensação, você tem os sentidos, você vai sentir isso aí. O que eu estou dizendo é que ela é uma produção da sua mente. Mas produção da mente é real.
O seu corpo é real e quem produziu o seu corpo foi sua mente. Verdade. É isso que eu quero dizer, que as pessoas acham que quando a gente fala que é algo mental, é algo emocional, é como se não tivesse valor. Pelo contrário. É só porque a nossa língua é quebrada e a gente não entende ainda o processo de unidade. Eu tava assistindo um vídeo explicando sobre isso. É muito difícil entender isso de unidade, assim, a Por nossa causa da nossa consciência. língua. E também do nossa consciência, né? Do nosso conhecimento. Então, é mais difícil de entender mesmo. E fica mais confuso, mais. É um assunto delicado, né? Para falar. E se você não prestar muita atenção, às vezes as pessoas confundem mesmo. Peraí, a dor ela é real ou não é real? É claro que é real. É real no sentido de sensação. Né? Eu estou sentindo aqui a dor. Seja Tá física, doendo, né? tá doendo, tá? Mas o que eu quero dizer é, se ela não fosse um comando mental, hipnose não funcionaria para ninguém. Tá? E você pode fazer um processo de hipnose e a hipnose funciona como um analgésico. Então, ou seja, a hipnose desligou ali, foi um comando. Não injetou nada no seu corpo, foi um comando. Todo mundo consegue ter esse grau? Obviamente que não, como eu disse. Não é todo mundo que funciona da mesma forma. Nós temos tudo para funcionar da mesma forma, porém não funcionamos porque somos únicos. Nós temos uma identidade. É incrível. É muito, isso é maravilhoso, né? Então, quando a dor é diminuída, Mari, vamos falar agora no sentido emocional, vamos fazer essa quebra aqui para as pessoas entenderem mais. Observem, no dia a dia de vocês, coisas que já aconteceram que vocês conseguiram superar porque estavam empolgados, porque estavam confiantes. É mais fácil. É muito mais fácil. Então, quando você tem que ser, nossa, vai dar certo. Se você entrar num projeto e falar assim, nossa, vai dar tudo errado. Não dá certo. Além de não dar certo, é difícil levar, é doloroso levar. Mas quando você tem uma convicção que vai dar certo, você nem sabe se vai dar, porque pode ser que dê tudo errado. Mas você já tem a convicção que vai dar certo. Você faz dar certo. Você sente bem-estar. Traz bem-estar. Antes de acontecer algo. Então, não é o que aconteceu. É a forma como você viu. Que você sentiu. Exatamente. Você que produziu isso em você. A forma como você viu a situação, ou a forma como você imaginou que a situação poderia ser. Que, na verdade, você não sabe se será ou não. Você só tem muita fé. Isso é a fé, né? Inclusive, fé é muito importante que seja raciocinada, né? Eu acredito que eu vou ganhar 1 milhão amanhã. Como? Fazendo o que para isso? Nem jogando a loteria eu tô. Né? Então, é claro que tudo existe, gente, uma organização. Tá? E às vezes as pessoas trazem essas coisas muito no oba-oba. Então, o pensamento positivo é muito importante. Demais a gente já provou que é. Mas ele sem a unidade, que é o planejamento, a ação, a estratégia não faz o menor sentido também. Né? Nós temos aí a dupla fenda que comprova realmente que existe, né, uma intervenção aí do observador. Isso é verídico, mas precisa existir movimento, porque a gente precisa ganhar tônus muscular, porque a gente precisa adquirir experiência dentro dessa nossa linguagem, obviamente, né? Dentro da nossa linguagem, que é de dar o sentido da vida, né? Que é de nos lapidarmos, nos melhorarmos, evoluirmos cada vez mais, né? E é um desafio mesmo. Acho, assim, é um desafio a gente decidir ser pessoas melhores. Mas eu não entendo quem não faz isso. Sabe, assim, acha que vou viver aqui, sentindo a minha raiva, vivendo aqui, pagando minhas continhas, e não para e pensa e não se dispõe a melhorar. Por quê, né? É desconfortável mesmo, melhorar, né? É desconfortável. É porque também é desconfortável melhorar, né? E outra, Mari, a gente tem impulsos, sabe? Sim. O nosso pré-consciente, ele vai liberando informação devagar, à medida que a gente dá conta. Então, às vezes, uma pessoa, ela não tem instrução nenhuma para isso ainda. Então, você fala alguma coisa, o que ela sabe agir? Como que ela sabe agir? Só com raiva. Ela só sabe expressar a raiva, ela só sabe sentir o medo. A condição, todo mundo tem a mesma condição, né, de evoluir. Só que os processos sociais são diferentes.
As crenças, as né? crenças, O né? ambiente que foi criado, como que foi a vida, né, que passou, isso tudo vai E a evolução interferindo. do espírito. É. A evolução é como se fosse um bebê, né? E não tem como eu falar pro bebê assim, não chora não. Ele vai chorar, tá doendo, né? É como se algumas pessoas fossem ainda bebês, outros mais crescidinhos, é mais ou menos isso aí, sabe? E nós temos esse ímpeto, né? Porque quando você sente, se eu pisar aqui no seu pé, talvez você não vai. Não, Dani, tudo bem, ok. Mas se você tiver com um sapato novo ou com uma unha encravada, a Vai. sua reação modifica. Então, quando a gente olha para as pessoas com empatia, né? É nesse sentido. Nós somos iguais em essência, mas em processos evolutivos, não. Uns estão mais à frente que outros, né? Essa questão de igualdade, que ela é muito confundida, a nossa essência é igual, porque ela é perfeita. Então, ela é igual. Mas o nosso processo evolutivo não é, sabe? Tem gente que vai fazer mais para ter uma coisa ou outra, tem gente que vai trabalhar mais, tem gente que vai se preocupar mais em lapidar o espírito. Então, existe essa diferença evolutiva. Essa aí existe. Eu tenho para mim que Jesus veio ensinar a gente a nos amar também, né? Vem essa parte. E é muito difícil a gente se amar. É muito difícil. E quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, que eu não acredito que tem outro caminho, eu percebi que realmente eu não me amava, né? E como que a gente vai amar o próximo se a gente não sabe nem amar a gente mesmo? Exatamente. E aí eu acho que se perde no caminho. Então, eu acho que se tiver talvez uma dica, seria essa. Começar a olhar para você. A questão que eu acho que a gente tem que frisar bastante é entender o que é nos amar. Primeiro. Porque uma pessoa egoísta, ela é interpretada como uma pessoa que ama só a si. Amar você, nesse contexto que nós estamos falando, é você fazer aquilo que é bom para você. Então, por exemplo, você tem um filho, você não vai deixar ele comer uma panela de brigadeiro todos os dias, porque vai fazer mal. Mas ele quer, porque é gostoso, tá fazendo bem demais para ele. Mas você aqui, o adulto, sabe que não é bom, né? Então, uma pessoa egoísta, por exemplo, ela acha que está se amando. Mas ela não está se amando, porque se amar diz respeito à construção, a seguir os passos de Cristo. Uau! Então, o que é amar a si próprio? É te dar limite, inclusive. É te dar limite. Entende? Comer direito é se amar? É. Cuidar de você é se amar? Sim. Sabe? É deixar de lado um egoísmo, praticar uma caridade com o irmão. Isso é se amar? Isso é se amar. E existe uma confusão do que é se amar, do que é se colocar em primeiro lugar. O que é se colocar em primeiro lugar? Que as pessoas estão falando tanto isso, estão crescendo pessoas egoístas por causa disso. Muito. Às vezes, eu fazer por você, eu tô me colocando muito mais em primeiro lugar, porque eu tô lapidando a minha alma. Nossa, é isso. É porque quando eu faço pra você, eu tô fazendo mais pra mim. E esse olhar, ele está distorcido. Fica aí o desafio, gente. Fica aí o desafio. E a pergunta, você está se amando de forma correta ou de forma egoísta? Exatamente. Tá falando os nãos pra você, né? Certos, corretos. Essa questão do não, eu sempre digo que onde tem um não, tem um sim, né? Já que o não, o cérebro nem capta isso, né? Então, você tá falando sim para aquilo que precisa do sim? Eu não consigo falar não para ninguém, então você tá falando não para você. Você consegue. Para alguém você tá falando. Pra você. E o cérebro não entende exatamente esse processo do não ser, do não, né? Não é assim que funciona. Podemos fazer um podcast sobre isso depois, Sim. né? Mas o que é importante aqui, gente, para vocês entenderem, né? Por que a gente trouxe essa questão da dor e esse versículo? Se nós estamos partindo do pressuposto que existe um Criador e que as falas de Cristo são importantes para nós, então nós precisamos entender que tudo que ele trouxe é muito sério. É tudo muito sério. Que ele não estava brincando. Ele não estava brincando quando ele veio aqui, né?
E ele deixou pouca coisa. Vocês podem pesquisar que ele deixou pouca coisa. Cristo deixou pouca coisa para nós. Mas deixou coisas muito precisas e assertivas. Para ser lembrado mesmo. Sim. Não é nem para ser lembrado, né? Mas para que nós possamos ter o melhor. Gente, isso é amor demais. Né? Passar por um processo de vir aqui, ficar 3 anos, desses 3 anos viajando, gente. Ele viajava a pé, gente. Então, vamos colocar aqui que ele falou em 1 ano e 1 ano e meio. É né? verdade. E fez Só para ter o status de ser Cristo, não. É muito pouco isso. Veio né? para te libertar Ele veio pra mesmo. te libertar. Olha, eu tô trazendo coisas que é para você lapidar a sua alma. Esses ensinamentos são valiosos. Que é para e você são não concretos. sentir dor. Já que o seu modo aqui de entender é pela sensação, é possível, inclusive, diminuir essa sensação física da dor. Pensa. A gente olha e fala assim, nossa, a gente tá vivendo muito errado, né? A gente tá vivendo muito errado. Por isso que é interessante. Por isso que esse podcast é tão importante, tão incrível, interessante. Porque traz uma visão diferente. Queria eu ter tido esse conhecimento antes, né? Ter tido a oportunidade, porque é difícil de você ver, falar sobre isso, né? Não é em qualquer lugar, só aqui. E uma das coisas importantes para nós termos um olhar assertivo é essa análise. As pessoas tinham muito medo de analisar a Bíblia, por exemplo. Elas tinham muito medo de questionar, como se isso fosse errado. Né? Mas a gente tem que entender, a gente tem que estudar, a gente tem que analisar. Isso é muito importante. Porque se ele trouxe coisas que estão ali escritas, são ensinamentos, eu preciso estudar aquilo ali. Alguém precisou interpretar para nos ensinar e a gente tem que analisar. Que vai saber como que foi interpretada, né? E aí você faz 2000 anos atrás, aí vem a neurociência e fala assim, então, se você seguir esse caminho aqui, acontece isso aqui no seu corpo, acontece isso aqui no seu cérebro. É muito louco você parar pra pensar. É surreal. É muito interessante mesmo. Então, assim, não tem como questionar. Só tem que entender e aprender e seguir, né? E seguir. A neurociência hoje comprova muita coisa, né? Tem muita coisa que são aspectos científicos, né? E muita coisa é comprovada cientificamente. Deus é algo que eu não acredito que seja possível de ser comprovado pela ciência, né? Porque a ciência nasce depois, tudo nasce depois. Mas esses ensinamentos, eles são possíveis a gente cada vez mais conseguir comprovar. Porque diz respeito a nós enquanto seres humanos, a nossa evolução, ao nosso processo de chegarmos num ponto, né? Falar, nossa, agora minha alma é livre. Para chegar nesse ponto, né? Sim. Nossa. Então, Cristo não exclui a ciência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Eu digo que para a gente chegar num ponto de perfeição é quando a gente não precisa nem tirar e nem colocar mais nada. Né? Então, as coisas são. E estão aqui para nós observarmos, entendermos, vivermos, usufruirmos. Né? Mas o entendimento é importante. Né? Como a gente citou. O que é amar a si? Né? Que a gente citou agora. Se você não entende isso, você fica refém de um monte de gente falando um monte de coisa. Um monte de memes. Você fica refém dos memes no Instagram, dos videozinhos do TikTok. E você acha que aquilo aí você tá sendo egoísta, ao invés de evoluir, sua alma está evoluindo, né? Você tá lá se tornando mais egoísta, falando mais egocêntrico, menos empático, mais julgador. Então, assim, você tá fazendo o contrário de tudo que a gente tá aqui pra fazer, né? Então, por isso é tão importante. E olhar pra si também, né? Porque acho que do processo de autoconhecimento, pra mim foi muito difícil. A Dani viu, sabe? Quando eu lidei com os meus defeitos. Quando eu me vi egoísta. Quando eu me vi manipuladora. Quando eu percebi, eu ia sentindo vergonha. Porque, a gente não tem consciência. Não tem. A gente não tem consciência do
quão más pessoas nós somos. Essa é a verdade. E eu fui ficando com vergonha, porque eu não me via daquela forma. E quando eu fui vendo, eu mandava áudio pra ela chorando. E ela agora, eu falei assim, eu sou feia, minha alma é feia. Assim, você é linda, porque agora você sentiu vergonha, você vai querer mudar. E é realmente que assim, eu não quero mais ser egoísta, eu não quero mais ser manipuladora. Então, eu vou me lapidando, me transformando pra me tornar melhor e mais parecida com Cristo que eu consegui. É fácil? Não, não é. Cansa. Tem dia que a gente cansa. Tô cansada. Quero viver na Matrix. Mas tem que ser. Não tem outro caminho, né? Então é olhar pra si mesmo. E hoje eu consigo amar até meus defeitos. Hoje eu consigo sentir. Esses dias eu falei com a Dani, a gente tomando café, eu falei assim, eu tenho tanto orgulho da minha alma. Eu acho a minha alma tão linda. Hoje eu acho ela linda. Antes, não. Hoje eu acho. Mari, mas você sabe que esse é um dos pontos mais importantes? Você olhar pra você e falar, nossa, olha a pessoa que eu sou. Né? Minha alma é linda. Olha como eu estou construindo a minha alma, como eu tenho orgulho de mim. E isso é que é o interessante, porque a minha alma é linda. Eu sou perfeita? Não, longe disso. Exato. Longe. Eu sei muitos defeitos, sei a maioria deles, só que por que eu acho a minha alma linda? Porque mesmo com esses defeitos eu quero melhorar, né? Eu não quero, eu tenho os defeitos, mas eu quero deixar de tê-los, eu quero lapidar eles. Então por isso minha alma se torna linda. Então me tornar uma pessoa melhor cada dia, mas perfeita já aceitei que não serei. E nem quero mais, porque eu já quis. Mas aí a gente entra aqui no imperfeitamente, né? Dentro desse processo que a gente entende como não perfeito, é justamente aí que tem a perfeição, que os nossos olhos ainda não veem. Né? Eu digo que quando uma criança olha para o sol, uma criancinha, ela acha que o sol é muito menor. E ela não vê possibilidade desse sol ser maior. Como assim o sol é maior? É verdade. Não tem jeito do sol ser maior. O sol é pequenininho, olha lá, ele é pequeno, né? É a nossa visão. Muito limitado. Hoje nós sabemos que não é verdade, o sol é maior. Embora a gente não veja. Porque quando você olha, você não vê o sol maior, mas você sabe. É verdade. É a mesma coisa. Tem coisa que a gente ainda não percebe, que a gente ainda não consegue ver. Só que o aprendizado diz respeito a isso. Se eu ainda não consigo ver, eu estou me lapidando para ver, para enxergar, né, para poder conseguir perceber algo melhor e maior. É o sentido da vida, né, gente? Sempre. É o sentido da vida. Gente... Engraçado que somos seres humanos, estamos aqui na vida e não paramos para pensar qual é o sentido da vida. Então. Depois, gente, que nós começamos o podcast, quantas pessoas, quando a gente coloca caixinhas ou mesmo no direct, fala, Dani, nunca pensei sobre o sentido da vida. Um dia eu perguntei, assim, eu pergunto, né, pra você, qual o sentido da vida? Uai, viver. E quando eles falam assim, divertir? O sentido da vida não é ter prazer, gente. Você conta pra eles, não é só ter prazer. É ter prazer também. É ter prazer também, né? É não viver só para isso. Exato. E uma das coisas interessantes pra gente poder tirar essa dor, porque as pessoas estão com dor, né? É muita informação, é um bombardeio de informação. E as pessoas estão ficando perdidas. O que eu faço, o que eu não faço. Né? Semana passada nós estávamos conversando sobre zona de conforto. E alguém perguntou, Dani, o que você acha da zona de conforto? Eu falei, gosto da zona de conforto. E gosto de sair da zona de conforto também, né? E aí nós fomos falar sobre essa curva orgástica. E na explicação, né, quando eu disse, olha, é importante a zona de conforto, ela é o flow. Se você sai o tempo todo da zona de conforto, o seu hábito é sair o tempo todo, porque você precisa de um hábito. Mas o tempo todo você está mudando, as pessoas não estão entendendo isso ainda. Né? A ideia de sair da zona de conforto é você fazer algo. Mas quando você constrói esse algo, você precisa usufruir, descansar e ir para um próximo passo. Mas as pessoas pegam essa ideia e começam a viver uma rotina neurotizante. E começa a ter tanta ansiedade porque não pode mais descansar. E sem contar que existe um status do tempo. Eu não tenho tempo, porque quando você não tem tempo, subentende que você é uma pessoa importante, muito ocupada. Muito ocupada. Nossa, essa vida corrida, né?
Tem gente que fala, Dani, a vida da gente é corrida, eu falo, a minha não é Ai, não. a mim também não. Adoro que ela não é. Né? Adoro. Uma pessoa que fala isso pra mim, a impressão que eu tenho é que é uma pessoa desorganizada. Peraí, como assim? Sua vida é corrida, não tem tempo de nada? Então se organize para que você tenha tempo. Coloque as suas prioridades. Essa falta de entendimento tem adoecido as pessoas. A maioria. Sim. Se você não tem, você conhece alguém que tem ansiedade, que tem depressão. São as que dores não da tá- alma. São as dores. É a alma te pedindo socorro. Olha o sinal. Exato. Olha o sinal. E O que você quando não tá eu olhando? paro e vou alimentar o meu neocórtex, né? Quando eu vou usufruir da minha vida, quando eu vou descansar, buscar por coisas da minha alma, né? Eu vou deixar de sentir tanta coisa. Eu vou entender que, peraí, eu preciso ganhar dinheiro. Sim, isso é importantíssimo, a gente não exclui isso. Mas eu consigo me organizar para isso. Tem outras coisas. Tem que curtir, né, também. Tem que ter o lazer, tem que curtir, tem que descansar e tem que trabalhar. É tudo, não é só uma coisa. A perfeição está nisso aí. Em você não ter que retirar mais nada, porque já está tudo aqui. Tudo é importante. E dentro disso, como que eu vou organizar a minha vida? E dentro dessa organização da sua vida, o que você vai fazer para se tornar uma pessoa melhor? Exatamente, Mari. Exatamente. O que você se propõe a fazer, né? Quais são o que no seu dia você consegue se propor para ser uma pessoa melhor? Que às vezes no começo vai ter que ser forçado mesmo, né? Até gerar plasticidade. Até gerar plasticidade. Sim. Então, assim, o que você propõe, né? Qual virtude você escolhe desenvolver agora, neste momento? Aí depois vai para a próxima. Exato. E vai para a próxima. Mas desenvolva, né? Somos atemporais. A ideia de tempo é só porque nós estamos limitados à matéria, né? Viver. Talvez você tenha que cumprir horários com trabalho, com coisas materiais, mas a construção da sua alma, essa não precisa de pressa. Essa precisa de qualidade. É verdade. Porque essa é eterna. Precisa de qualidade. A correria, às vezes, que você tem, que eu acho que não deveria, acho que precisaria de uma organização, mas às vezes uma coisa mais rápida é para agora, porque é matéria, né? A alma não. A alma vai devagar, vai se lapidando, vai se construindo, vai se amando, vai romantizando a sua rotina, a sua vida, né? Bom, o nosso recado é: com Jesus, o fardo é leve. Com Jesus, o fardo é leve. E agora eu te pergunto, e aí, seu fardo? Tá leve ou tá pesado? E o que você vai fazer para tornar para ele mais torná-lo leve? leve? Exato. Ai, gente, é muito incrível. Eu fico, igual eu falei, eu fico horas aqui. Eu acho que nosso podcast tinha que durar 2 horas, 3 horas. Mas essa série realmente foi algo que a gente quis muito fazer, né? Muito trazer para vocês. O Imperfeitamente é isso mesmo. Essa é a ideia do podcast, é trazer esses assuntos, é instigar você a pensar diferente, a você querer se tornar uma pessoa melhor. De verdade mesmo, que seja uma vontade genuína, não porque você vai pro céu ou pro inferno, né? Não é esse, mas que vocês se desenvolvam, que vocês aprendam a amar a vocês mesmos, que eu acho que é muito importante a gente passar por esse processo de aprender a nos amar, Sim. pra gente conseguir amar o próximo. Vamos deixar uma pergunta aqui. Se não existisse céu e nem inferno, como você iria para Deus? Quem seria você? Nossa. Vamos deixar. Então A é pergunta. isso, né, gente? Depois dessa pergunta aí, a gente encerra. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui até agora com a gente. Comente, compartilha, divide esse tema tão gostoso, tão interessante com as pessoas que vocês amam. A gente espera vocês semana que vem. Um Gratidão. beijo.